Minhas amigas e meus amigos do nosso Direção Concursos, professor Alexandre Salim aqui, e a pergunta é: digamos que um interessado, por exemplo, a vítima, faça um requerimento dirigido ao delegado de polícia para instaurar o inquérito policial e o delegado indefere. Cabe algum recurso? Qual recurso? Dirigido a quem? Ao juiz? Não, né? Vamos conversar na dica de hoje envolvendo o processo penal sobre a instauração do inquérito policial. Nós temos que ler, temos que atentar para o artigo 5º do Código de Processo Penal. Há várias formas de início, há várias formas de instauração do inquérito policial. O artigo 5º, inciso 1º do CPP, Código de Processo Penal, fala naquela instauração que se dá de ofício pelo delegado de polícia, de ofício pela autoridade policial. Isto ocorre quando o delegado tomar conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada. Se o crime é de ação penal pública incondicionada, o roubo, o homicídio, hoje o estupro, artigo 225 do Código Penal, cuidado porque isto mudou com a Lei 13.718, lá de setembro de 2018. Hoje o estupro é processado por ação penal pública incondicionada. Bom, aí o delegado instaura de ofício o inquérito policial. Mas pode ser que o delegado seja provocado. Então nós vamos agora para o inciso 2º, primeira parte, lá do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2º, primeira parte. Por requisição do juiz ou do Ministério Público. Requisição, não vamos esquecer, tem natureza de ordem, é uma cogência. O delegado não pode se negar. Requisição não é requerimento. Requisição não é solicitação. Requisição é determinação. Então, determinação do juiz ou do Ministério Público. Há uma crítica hoje muito grande pela doutrina mais moderna às requisições judiciais pela instauração de inquéritos policiais. Por quê? Porque isto fere, conforme a doutrina mais moderna, o chamado princípio acusatório, o sistema acusatório. O que é o princípio acusatório dentro do processo penal? Pelo princípio acusatório, nós temos uma desconcentração dos poderes de persecução penal, que estão nas mãos de diferentes autoridades. A autoridade que acusa não é a mesma que julga, como já foi lá atrás no sistema inquisitorial. Qual é a grande natureza de um sistema inquisitivo, inquisitorial? Aliás, como é o sistema policial no Brasil. Ele é inquisitivo por quê? Porque não há contraditório e nem ampla defesa. No sistema inquisitivo, ou inquisitório, inquisitorial, os poderes de persecução penal estão concentrados na mão ou nas mãos da mesma autoridade. O delegado faz tudo ali. O delegado valora a prova que ele mesmo colhe. Então o sistema da fase policial é um sistema inquisitorial. Da fase processual é um sistema acusatório, onde há uma desconcentração dos poderes de persecução penal, que estão nas mãos de diferentes autoridades. Eu tenho uma autoridade que acusa, eu tenho uma autoridade diferente que julga. É um sistema acusatório, onde há ampla defesa e contraditório. Então veja, no momento em que o juiz ele requisita a instauração de um inquérito policial, que depois será analisado por ele mesmo, nós teríamos ali uma ofensa ao sistema acusatório. Portanto, nesta segunda hipótese, que está no artigo 5º, inciso 2º, primeira parte, hoje prevalece que esta requisição deve ser feita somente pelo membro do Ministério Público, o promotor, no caso da Justiça Estadual, o procurador da República, no caso da Justiça Federal. Depois, no artigo 5º, inciso 2º, segunda parte, nós temos o requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então, se a vítima é maior e capaz, o ofendido é a vítima. Se a vítima é maior e capaz, ela requer ao delegado. Agora, se a vítima é incapaz, então ela tem, por exemplo, menos de 18 anos, o seu representante legal faz o requerimento dirigido à autoridade policial. Bom, nós temos ainda a chamada delatio criminis, a delação de terceiro.
A notícia criminis feita por um terceiro está no parágrafo 3º do artigo 5º. Então, qualquer do povo que tenha conhecimento da prática de um crime pode também provocar a autoridade policial. E aqui entra uma interessante discussão. E a chamada notícia criminis anônima, que é muito conhecida como denúncia anônima, né? Bom, a denúncia anônima, ela justifica por si só a instauração de um inquérito policial? Não, dizem os tribunais superiores, STF e STJ. Mas, por outro lado, também não descarta por si só uma investigação preliminar. O que deve fazer a autoridade policial conforme os tribunais superiores? A autoridade policial deve fazer uma apuração preliminar com base nesta denúncia anônima. Se houver elementos que corroborem a denúncia anônima, sim, a autoridade policial, na sequência, vai instaurar a investigação. Tá? Então nós falamos de ofício pelo delegado de polícia, artigo 5º, inciso 1º do CPP. Por requisição do juiz ou do Ministério Público, criticamos a requisição do juiz, no artigo 5º, inciso 2º, primeira parte. Por requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Artigo 5º, inciso 2º, segunda parte. Por qualquer do povo, através de uma notícia criminis, é o artigo 5º, parágrafo 3º, falamos inclusive na chamada notícia criminis anônima ou a denúncia anônima. E nós temos ainda os parágrafos 4º e 5º, que são muito importantes, porque dependendo da natureza da ação penal, nós vamos precisar ou da representação da vítima ou do requerimento da vítima. Se o crime é de ação pública, porém condicionada à representação, o inquérito não pode ser iniciado sem esta representação. A representação, pessoal, tecnicamente falando agora, ela é uma condição objetiva de procedibilidade. Repito, a representação da vítima é uma condição objetiva de procedibilidade. Veja, não é de punibilidade, é de procedibilidade. O delegado não pode proceder, ele não pode instaurar o inquérito. O MP não pode proceder, não pode denunciar, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Representação, agora, numa linguagem que não é técnica, nada mais é do que uma autorização. Nós perguntamos para a vítima se ela autoriza o agir do Estado, apresentado pelo delegado ou pelo promotor. Ou seja, se ela quer providências no âmbito criminal. Isto é a representação. Então o artigo 5º, parágrafo 4º do CPP vai dizer que se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito não pode ser iniciado sem a representação da vítima. Por exemplo, nós temos ali a ameaça. A ameaça está no artigo 147 do Código Penal. E no parágrafo único do 147 diz que depende de representação. Então, no caso, o delegado não poderia instaurar um termo circunstanciado, porque a ameaça é uma infração de menor potencial ofensivo, vai para a Lei 9.099, e na Lei 9.099 o delegado instaura o TC, o TCO, o termo circunstanciado, e não o IP, e não o inquérito policial. Tá? Então, mesmo para instaurar o TC, o termo circunstanciado, ele precisa da representação da vítima. E o parágrafo 5º do artigo 5º do CPP fala que se o crime é de ação privada, o delegado precisa do requerimento do ofendido. Ou seja, o requerimento do titular da ação penal privada, que no momento da instauração da ação privada se chama querelante. O querelante é a vítima, é o autor da ação penal privada. Então, para o delegado instaurar o expediente policial, precisa do requerimento do ofendido no crime de ação penal privada. Por exemplo, o artigo 163 caput do Código Penal. O crime de dano, na forma simples do caput, ele é processado por ação penal privada, tá? E para nós terminarmos, respondo a pergunta que eu fiz no início da nossa dica de hoje. Se o delegado indefere o requerimento de instauração do inquérito policial, o interessado pode fazer o quê? O parágrafo 2º do artigo 5º do Código de Processo Penal nos dá resposta. O interessado
pode recorrer administrativamente para o chefe de polícia. Isto cai toda hora nas nossas provas. Vamos cuidar então. Artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Joia? Você curtiu a dica de hoje? Então deixa o seu like aí, nos siga lá no Instagram, @Direção Concursos, @Prof. Alexandre Salim, e estamos juntos nesta preparação. Bons estudos e aquele abraço!